grandes e outras não, né? O Wagner, na aula passada, que mostrou, né, também sobre o homem de bem, né, basicamente foi o assunto da aula, mas que retomava muito sobre as leis divinas, ou leis naturais, que era o que a gente tinha vindo estudando ao longo de todo esse tempo, né? Então, essa última aula ressalta, né, ela alinhava tudo isso, né? Então, o que é ser um homem de bem é basicamente você seguir as leis divinas, né? Então, a lei da igualdade, a lei da justiça, a lei do amor e caridade, né? A lei da progressão. E aí hoje a gente vai entender um pouquinho no processo como é isso. Porque de verdade a gente entender as palavras, entender o conhecimento é a parte mais fácil. O mais difícil é a gente aplicar isso no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Felicidade e infelicidade relativa. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida foi lhe prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quando ele pode ser na Terra. Quando a gente pensa na felicidade completa, é a nossa visão enquanto encarnado. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente entende a felicidade de uma forma. E que, na verdade, nada tem a ver, ou pouco, não é nada, pouco tem a ver com a felicidade espiritual. Então, a gente percebe que a gente está sempre perseguindo algo, a gente está sempre querendo ir atrás de mais alguma coisa, e que a gente não se sente nessa completude interna, nesse sentimento de felicidade. Por quê? Porque estamos primeiramente presos num corpo físico, né? E enquanto a gente está na erraticidade somente espírito, que a gente tem uma compreensão muito maior sobre os fatos e as coisas, a gente consegue entender que essa felicidade, ela é muito mais ampla do que o que a gente pensava e vivia aqui enquanto encarnado, tá? Então, na maioria das vezes, o homem é o causador da própria infelicidade. Se praticasse a lei de Deus, livrar-se-ia de muitos males e gozaria da felicidade tão grande quanto comporta sua existência num plano grosseiro. Aqui voltando então para as leis divinas, né? Então, quanto mais a gente se afasta delas, com certeza mais chances a gente terá de nos tornarmos infelizes, né? Infelizes por quê? Porque, por exemplo, se nós somos pessoas extremamente egoístas, né? Que até na última aula também foi falado sobre egoísmo. O egoísta, ele nunca está feliz, porque ele tem essa questão da posse, do querer tudo para ele, só que não existe o mundo para ele, né? Então isso traz infelicidade, traz angústia. Mas se a gente for delegando e entendendo os processos que a gente vai vivendo, a gente vai ficando mais feliz. E por quê? Imagina que eu tenho que entender que tudo isso é para minha aprendizagem. Então, em vez de lutar contra o que está acontecendo na minha vida, eu vou tentar aprender com aquilo. Isso vai me deixar mais em paz? Vai. Isso vai me deixar mais tranquila? Vai. Isso não quer dizer que eu não sinta dor, que eu não vá sentir tristeza, que eu não vá sentir uma irritação, que eu não vá sentir momentos de raiva. Mas isso não é felicidade ou infelicidade, né? Felicidade e infelicidade é um sentimento mais perene e profundo e assim, longínquo, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente feliz, eu ter a felicidade dentro de mim, e lógico, estar triste que eu perdi minha mãe, mas isso não vai deixar me deixar infeliz. Eu quero que vocês entendam que felicidade é maior, ela está acima do que esses outros sentimentos que são mais passageiros, tá? O homem ciente do seu destino futuro vê na existência corpórea apenas uma rápida passagem, e ele consola-se facilmente depois de alguns aborrecimentos passageiros. Recebemos nessa vida os efeitos das infrações que cometemos às leis da existência corpórea pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Então, a gente já sabe que na vida, com a questão da reencarnação, que muitas coisas que nós vivemos nessa vida são decorrentes de vidas passadas, de débitos anteriores.
ou infrações que eu causei até nessa própria vida. E aí, retomando um pouquinho também da aula que o Wagner deu, que fala isso, que a Terra é uma escola, né? E tem aqueles que querem estudar bastante, tem os que estudam mais ou menos, os que não querem estudar e os que vão para a escola amarrado. Então, aqui Né? a gente também está assim. Oi, fala, Fran. Nessa parte encaixa aquele famoso você colhe o que você planta, Você nesse colhe o que texto. você É, planta. Com certeza é sempre assim, né? Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com esse colhe e você planta quando a gente começa a analisar outras situações. Então, por exemplo, dessas crianças, a gente vai pensar, mas o que que elas plantaram para elas estarem colhendo isso? Só que, de repente, elas vêm com uma missão mesmo, esses espíritos vêm com uma missão de passar por isso, a gente não sabe, né? Que às vezes eles podem ter aceito de passar por isso para ensinar alguma coisa para a população local, para os seus pais, para os seus familiares, para as pessoas diretas. Ou pode sim ser um resgate de vidas passadas, nas quais eles assassinaram crianças. A gente nunca sabe. tem E é uma parte, também. Oi? desculpa, é que às vezes eu quero falar. Pode falar. É que tem uma parte no livro dos Espíritas que fala que os escândalos são necessários, mas ai dos escandalosos. Sim. Então, assim, e a gente, de verdade, eu acho que não tem que ficar perdendo nosso tempo, entre aspas, tentando analisar e adivinhar, porque nada mais é do que adivinhação, né? Ah, mas por que que essa criança, ou por que que esse pai, por que que essa mãe, não nos interessa, na verdade. O que nos interessa é a gente cuidar da gente, né? É a gente melhorar a gente, né? Então, o nosso maior foco nessa grande escola é o que eu posso melhorar, para que eu chegue nessa felicidade tão falada, né? E aí fala, felicidade terrena é relativa à posição de cada pessoa. Entretanto, podemos dizer que é uma medida comum de felicidade para todos os homens, que ela é expressa da seguinte forma: para a vida material, é a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e fé no futuro. Então, quando fala dessa vida material a posse do necessário, novamente, não quer dizer que a gente precisa viver sem querer almejar coisas melhores nessa parte financeira, ou enfim. Mas quer dizer o seguinte, que a gente também não pode abusar, e isso também é retomada da aula passada, que a gente tem que saber usar a riqueza, né? E aí até falava que se duas pessoas é dada a mesma riqueza e uma delas passou pelo sofrimento e não divide, essa pessoa, ela terá mais ônus do que uma pessoa que não passou pelo sofrimento. Quer dizer, eu sofri, eu sei o que é o sofrimento, e aí eu enriqueci e eu não vou ajudar o meu próximo, sendo que eu já vivi o que é o sofrimento. Então, é nesse sentido. Então, a felicidade, ela está muito ligada, então, a essa consciência pura e fé no futuro, que isso traz o quê, gente? Traz paz, né? Traz tranquilidade. Quanto mais consciência você tiver, quanto mais fé nesse seu futuro você tiver, mais paz e tranquilidade você vai ter no seu presente. Este homem tira sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Aos olhos de quem apenas vê o presente, certas pessoas parecem favorecidas pela fortuna sem o merecer. Então, quem vê só o presente. Porém, a fortuna é uma prova, geralmente mais perigosa do que a miséria. E isso a gente já conversou várias vezes, né? Que é uma prova muito mais difícil. Aquele que souber restringir os seus desejos e olhar sem inveja os que estiverem acima dele, livrar-se-ão de muitos desenganos dessa vida. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Se for ocasionada por outra pessoa, a responsabilidade recairá sobre aquele que houver dado a causa. Muitos dos males originam-se de não seguirmos a vocação que determina as nossas aptidões naturais. Então, aqui o que é importante também, e que a gente falou até um pouquinho na aula do Básico 1, sobre a intuição, né? Quantas vezes a gente tem intuição sobre alguma coisa e a gente não segue a nossa intuição e a gente se dá mal, né? Então, as nossas aptidões também, elas estão dentro da gente.
Às vezes, a gente demora muito para descobrir qual é a nossa vocação e nossa aptidão. Mas, uma vez descoberto, se a gente vai contra aquilo, a gente vai entrar em sofrimento. Porque é como se o nosso espírito quisesse e falasse que a gente precisa fazer alguma coisa e a gente está relutando fazendo outra. A gente não está seguindo a naturalidade dele. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu, na casa, vocês sabem que eu já fiz de tudo lá, né? Já fiquei até com as crianças, atendimento fraterno, passes, não sei o quê. Mas eu sei, eu sinto que a minha aptidão natural é lecionar, é dar aula. Eu sei disso. Então, por que não usá-la dentro da doutrina, usar essa minha aptidão natural? E deixar para que outras pessoas que tenham a sua aptidão, ou para dar os passes, ou para fazer atendimento, ou para mediunidade, que exerçam aquele trabalho. Então, eu acho que é muito importante cada um ir tentando descobrir. Pode falar, Fran. Mas aí fica uma dúvida, a gente não tem que saber tudo sobre tudo? Por que a gente tem que seguir só uma coisa para a vida toda? A gente não tem que saber tudo sobre tudo. Para chegar na perfeição, não tem que saber tudo sobre tudo? Sobre as perfeições morais, as questões morais. Mas eu acho que mesmo um espírito perfeito, eu não sei o quanto eu imagino que ele deva ter um vasto conhecimento. Sim. Mas eu acredito que o conhecimento ele é infinito, ele continua a se criar, né? Então, nesse ponto, por exemplo, os espíritos continuam a evoluir, mas eles já atingiram a perfeição moral. Essa sim a gente tem que atingir todo mundo. Mas eu penso, aí é opinião minha, tá, Franklin? Que o conhecimento, como ele é algo que ele continua sempre numa crescente, ele também é infinito. Então, o que é uma verdade há 200 anos atrás, hoje já não é mais uma verdade, porque já temos um conhecimento a mais sobre aquilo, entendeu? É que eu tenho uma dificuldade muito grande em escolher uma profissão. Eu fico, mano, eu vou tentar fazer isso aqui, mas eu me dou bem fazendo isso. Aí eu vou tentar fazer isso aqui, eu também me dou bem fazendo isso. E agora, qual dos dois que eu faço? Eu fico na dúvida, eu falo, nossa, os dois é bom. Os dois têm prós e contras, e tipo... Aí aparece mais um terceiro, aí eu falo, nossa, esse aqui também é bom. Aí eu fico, tipo, e agora? O que eu escolho? Você tem que escolher, eu acho que, assim, primeiro que você gosta realmente, e na vida hoje a gente tem muitas opções, né, de trabalho, então tem muitos trabalhos agradáveis, mas é entender aquele que te faz bem, aquele trabalho que te faz bem, e que com aquele trabalho você pode também ajudar de alguma forma o outro. Né? Isso não quer dizer que o trabalho tem que ser caridade, não. Né? Cada um exerce o seu trabalho, o seu ofício, né, de acordo também com as suas vocações. Então, por exemplo, o do Wagner, que ele trabalha com comunicação visual, né? Ele nem trabalha diretamente com o público, mas através dos vídeos dele, ele está gerando renda também para essas empresas que estão gerando trabalhos. Então, quando a gente pensa no macro, todo trabalho ele é importante, todo e qualquer trabalho. E às vezes não é a sua profissão que vai lhe falar qual é o seu propósito. A minha casou, a minha deu certo. Mas pode ser que de repente fosse outra coisa, e fosse realmente para desenvolver a mediunidade. Pode ser, entendeu? Que eu tivesse o meu trabalho e no centro espírita, por exemplo, eu fosse fazer outra coisa. Sim. Entendeu? É porque o que a gente escuta lá é que a gente não pode usar a mediunidade como trabalho, a gente tem que escolher outra coisa como trabalho. Como assim? Tipo, ganhar dinheiro sendo médium. Ah, não, isso sim, eu tô falando do trabalho na casa espírita. O trabalho na casa espírita, ele é totalmente desvinculado, por isso que eu falei, às vezes dá certo, que nem no meu caso. Eu não ganho nada para vir dar aula para vocês. Ganho sim, ganho experiência, ganho aprendizado, eu ganho carinho, eu ganho muitas coisas boas dando aula aqui para vocês. Mas, assim, a gente tem que entender que são movimentos diferentes, tá? Com o tempo você vai descobrindo. Eu descobri, velho. Eu tenho 28, até hoje eu não sei, eu fico, meu Deus, tem gente 28? Tem gente com 17 que já sabe o que vai fazer da vida. Tem gente que com 17 já sabe, mas não tem problema, tá bom? Tá bom. O importante é você estar atento aí o que está te trazendo dentro do coração.
Muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Isso eu já vi. Então, o filho quer seguir uma carreira e o pai obriga ele a seguir outra. Então, isso eu já vi, e isso realmente traz um prejuízo muito grande para aquela pessoa, para aquele espírito, né? Ao afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside inobitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. Eu lembro que uma amiga da minha filha, da Carol, quer dizer, a Carol me contou, né, a amiga dela que frequentava a minha casa, ela queria fazer jornalismo e o pai queria que ela fizesse o direito. E aí ela foi, entre aspas, obrigada a prestar o direito, porque o pai falou que se ela fosse fazer jornalismo, que ela que pagar, assim, que ela tipo seria expulsa de casa, ela que fosse viver a vida dela e que pagasse a faculdade dela. E eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, como que ainda nesse século, né, nessa atualidade, ainda existem famílias assim? E tem. Algumas são mais declaradas nesse ponto de ameaça, e outros que induzem a pessoa. Não, todo mundo é médico nessa família, então você obrigatoriamente vai ter que ser médico também. Né, então vão induzindo. E isso, ao longo do tempo, vai causar uma decepção na pessoa, né? Até casamento, né? Também, que antigamente se obrigavam as pessoas, né, os pais que escolhiam, e isso a gente sabe o quanto trouxe de prejuízo para as pessoas, né, para os casais. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Então, muitas vezes, também essa questão de que, eu sou o tal, eu não consigo depois escolher uma profissão um pouco mais humilde. Se uma educação moral houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais teria deixado apanhar desprevenido. Há pessoas em cujo derredor reina a fartura, e apesar disso, tem diante de si apenas a perspectiva de morte. Não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Então é isso que eu falei, não tem trabalho que não seja importante, tá? Então tem até uma das leis naturais, que é a lei também do trabalho, né? Essa parte aí me fez lembrar do meu primo, o Pepe, a Débora vai falar, sabe falar um pouco melhor sobre isso também, né? Assim, mas o meu primo falou uma coisa, que ele teve uma menininha, né, recentemente, e ele falou que uma coisa mudou na vida dele. Depois que ele teve a filha dele, ele falou, porque ele era todo exigente no trabalho, eu quero pedir as contas, não sei o que lá, tudo cheio de frescura. Aí, quando ele teve a filha dele, ele falou, meu, agora eu quero trabalhar que nem um louco, se for para trabalhar de lixeiro, de qualquer coisa eu aceito, porque ele ganhou, tipo, uma energia, uma humildade, essa humildade de trabalho, de exercer alguma coisa, diferentemente se ele não tivesse o filho, né, a filha. Aí, mas fala que Deus inventou os filhos, né? É um provérbio isso, que Deus inventou os filhos para que a gente se tornassem pessoas melhores, né? Então a gente tem os nossos filhos, porque quando nós temos os nossos filhos, eles nos obrigam a sermos pessoas melhores. Então a gente deixa de pensar só na gente para pensar naquele serzinho que está lá no nosso braço, né? Isso é natural, né? Algo imposto, isso brota da gente, né? Mas é isso mesmo. Na sociedade, geralmente as classes sofredoras são mais numerosas que as chamadas felizes. Gente, isso não tem nada a ver com classe social, né? Tem pessoas extremamente simples, numa condição econômica não tão favorável, né, ruim, que são felizes, e tem tantos outros milionários infelizes. Mas, na verdade, nenhuma é perfeitamente feliz, pois muitas vezes há ocultas aflições. As classes a que chamamos sofredoras são mais numerosas por ser a terra um lugar de expiação, né, de provas de expiação. Quando houver transformação em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí ela será para ele o paraíso terrestre. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, estamos num planeta de provas e expiações, então a tendência é que realmente tenham mais pessoas infelizes do que felizes. Disse no mundo muito a miúde, a influência dos maus sobrepõe-se a dos bons por fraqueza desses.
Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Porém, mais do que esses, os sofrimentos morais são gerados pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelos ciúmes, e todas as paixões que são torturas da alma, que acho que foi falado também na aula passada sobre isso. Então, a gente tem que entender que esses sofrimentos, a maior parte deles são principalmente por causa do orgulho ferido. Então, a maior parte das brigas, da falência dos relacionamentos, tanto de casal, quanto de amizade, quanto de trabalho, é porque um disse uma coisa para o outro e o outro ficou ferido com aquilo. O que é isso? É o orgulho. Né? Se o outro vem e me ofende e eu tenho uma elevação moral, um autocontrole melhor, né? Aquela ofensa não vai chegar a mim, que eu vou entender e olhar para o outro e saber assim, nossa, se ele está me ofendendo dessa forma, é porque ele realmente está sofrendo e precisando de ajuda, a ponto de ter que externalizar de uma forma agressiva isso para o outro. Então, quando a gente começa a entender isso, é muito difícil, porque na hora o sangue sobe, né? É muito difícil, mas eu acho que é um caminho. Fala, vai. É aquele cochichinho na orelha que fala assim, você vai deixar ele falar isso com você? Você é bobo? Você vai deixar quieto? Você vai engolir isso? Falou da mãe, não deixava. É muito difícil, mas a gente vai entendendo que quanto mais autocontrole a gente tiver, mais em paz a gente fica e mais feliz a gente vai ser. A gente vai entendendo com o tempo, entre aspas, que há brigas que vale a pena ser brigadas e há brigas que a gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Até um ponto, quando você não está errado, você pede desculpa porque você, de certa forma eu te ofendi, por isso que você está me agredindo. Aí passa bonito, assim. Você nem se estressa, a pessoa se sente na razão e acabou a discussão. Acabou a discussão, porque tem coisas que não adianta você ficar discutindo, que você sabe que a pessoa não vai mudar. Então, para que você vai gastar sua energia? Né? Não adianta. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso é que esta o fere, então, a infelicidade. Mas também é-lhe facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e os de os analisar. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de melhor futuro. O espiritismo dá-lhe a certeza desse futuro. Então aqui sobre fala que é nos dado o poder da mente, né, nos é a faculdade de raciocinar, para a gente analisar e crescer. Então a gente tem esse dom. Só que tem muitas pessoas que também, novamente, porque são presas a esse orgulho, não querem mudar. Para elas é muito difícil, porque elas acham que mudando, elas vão estar afirmando que elas não são perfeitas, e elas se acham perfeitas. Então, quando a gente se coloca nessa posição de humildade, que somos todos imperfeitos, a gente se permite errar, e aí a gente se acolhe nisso. Putz, errei. Nossa, agora errei, preciso melhorar isso. Decepções, ingratidão e quebra de afeições. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade são também uma fonte de amargura. Então, aquela pessoa, nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa e ela é tão ingrata comigo, foi tão ingrata, eu que fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo, nananana. E aí a gente se sente ferido. Novamente, é o nosso aprendizado. Se a gente sabe que a caridade ela tem que ser despretensiosa, a gente tem que ajudar por ajudar, independente se o outro vai ser grato ou ingrato. Então, de novo, se eu caio nessa armadilha, é porque eu preciso aprender, eu não aprendi ainda, né? Se eu trago de novo esse sentimento. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará com corações insensíveis como o seu próprio foi. O bem deve ser praticado sem exigências, e a ingratidão é uma prova à nossa perseverança no exercício do bem. Olha aí o que eu acabei de falar. Os ingratos serão punidos na proporção exata do seu egoísmo. Tá? Saiba, pois, que os ingratos não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de lamentar por tê-los perdido. Olha só o que está falando aqui, né? Quando fala que não são dignos da nossa amizade, parece que a gente está se colocando num pedestal superior. A gente tem que tomar cuidado com essa leitura. O que está falando aqui é que os amigos que nos são ingratos, a gente não precisa permanecer naquela amizade. A gente pode se afastar daquelas pessoas, mas
se afastar no sentido assim, de que você entendeu, você perdoou, você tá tudo bem, mas você vai se afastar porque aquele amigo realmente não é seu amigo de verdade. Então, isso sim. O que a gente tem que só tomar cuidado é para não se colocar nesse pedestal de que somos superiores, porque aí realmente a gente é inferior. É aquilo lá, tipo, nem tudo é livramento, às vezes tá se livrando de você, velho. É, Às vezes o livramento é você. No caso, é o amor próprio, né? A pessoa tá te prejudicando e você fica insistindo lá, né? sim, também. Mesma coisa. Mais tarde você achará outros que saberão compreendê-lo melhor, que aí é vibração, né? Então, se ele está elevando a sua vibração, você vai achar as pessoas compatíveis com isso. Os ingratos merecem ser lastimados, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Então, uma hora, causa e consequência. Eles também sofrerão ingratidão. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe é concedido na terra é de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe a ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Tá bom? Agora sim, uniões antipáticas. Tem uniões antipáticas que a gente escolhe e a gente entra nesses relacionamentos que nem o Wagner falou, que, né, chega uma hora que você tem que escolher pelo seu amor próprio, mas também tem uniões antipáticas das quais a gente é meio que imposto a conviver como irmãos. Às vezes tem dois irmãos que se detestam, né? Tem uma união antipática ali e é uma grande prova, né? Então, por quê? Porque esses espíritos vieram para resolver alguma coisa. Ou tem até aquelas pessoas que eu não sei se vocês já sentiram isso, que você tem uma antipatia natural e a pessoa não fez nada para você. Você fala, nossa, mas não vou com a cara dessa pessoa, mas ela de fato não te fez nada, não te provocou nenhum mal, não... mas você já tem aquela antipatia natural. E o que é essa antipatia natural? É também as vibrações que você sente que a pessoa está emanando, não declaradamente, mas ela está emanando, e seu espírito sente que te dá aquela repulsa. Então, os simpáticos procuram se unir, mas todavia é muito frequente que entre os encarnados na Terra a afeição exista só de um lado e o mais sincero amor se veja acolhido com indiferença, até como repulsão. Então, quantos casos que a pessoa é extremamente apaixonada por alguém e aquele alguém, né, te trata com indiferença e com repulsão. Então, por que essa união também ela não dá essa liga? Além disso, encontramos situações que a mais viva afeição de dois seres se transforma em antipatia e mesmo em ódio. Quantas pessoas que a gente vê, principalmente nas relações de casamento, né, que escolheram morar junto, casar, e aí depois vai se transformando num ciúmes, numa posse, enfim, em várias coisas que não era o original, e aí você acaba odiando aquela pessoa que muitas vezes é o pai do teu filho. Quantas vezes a gente vê histórias assim? Que a mãe coloca os filhos contra o pai, ou o pai coloca os filhos contra a mãe, que usam as crianças nessa relação de ódio, né? Então, tudo isso é aprendizado. Então, o que essas pessoas vão precisar aprender? Que não estão aprendendo, né? Então, isso vai se repetir na vida delas até que elas aprendam. Essas ocorrências, sob o ponto de vista da lei moral, constituem uma punição passageira. Ou seja, a partir do momento que você aprender, acabou. Aprendeu? Vamos para a próxima etapa, né? Igual videogame, vamos para a próxima fase, né? E é assim que tem que ser. Além disso, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências? E que, obrigados a viver com a pessoa amada, não tardam a reconhecer que só experimentaram encantamento material. Então, quantas pessoas, né, que acham que amam, mas não amam, elas amam o que o outro tem para oferecer. Se o outro para de oferecer, você já não ama mais. Então, será que era amor verdadeiro? Né? Isso não é só de questões materiais que eu estou falando também de questões afetivas. Então, não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem lhe supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Cumpre não esquecer de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência e tornar-se uma pela outra. Então, a gente pode se apaixonar fisicamente pela pessoa, né, ter essa afeição,
ou realmente daquela empatia de alma duradoura. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é do corpo. Deus não constrange ninguém a permanecer junto dos que o desagradam. Então tem muito essa questão que fala do divórcio, da separação. Na verdade, ninguém é obrigado a permanecer junto com ninguém, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio também. E se realmente a gente tem essa afeição da alma, que a gente conseguiu ter essa maturidade de escolher esse parceiro ou essa parceira correta, vai ser uma união estável. Porque aí não vai ter essa separação. Normalmente as separações acontecem porque essa escolha foi feita não pautada nessa afeição de alma, né? Deus não constrange ninguém a permanecer junto. Nesse caso, é quase sempre uma vítima inocente, que lhe constitui uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que a tiverem causado. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, tudo é causa e consequência, não só dessa vida, como de outras. Preocupação com a morte. Então, para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, né? Então, a gente, mesmo enquanto espírita, sabendo de tudo, quem não tem um medinho de morrer, né? Todos nós temos. Mesmo a gente sabendo de tudo, né? Então, esse temor, ele é real, só que para algumas pessoas, ela é exacerbada. Isso provém da infância, quando procuram persuadi-lo de que há inferno e paraíso, o que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma, né? Então, a gente sempre escutou. Se a gente não nasceu dentro da doutrina espírita, como é a maioria das pessoas que veio de outras religiões, enfim, a gente falava, não faz isso que você vai para o inferno, não sei o que, você vai para o inferno, então tudo você ia para o inferno, né? Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quem tem caridade sabe que não tem que temer o futuro para onde vai. Aí aqui no coisinho, né? Falta só um pouquinho. Do útero ao túmulo vivemos numa escola. Por isso que você chama de problemas são, na verdade, lições. Esse é o foco. A sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, conserva-se numa ansiedade e numa tortura aparentemente perpétuas. Principalmente se a gente cultua esse medo da morte. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, outra questão que muitas pessoas, principalmente as pessoas que não acreditam em nada após além da matéria, para elas também causa uma certa tortura. Por quê? Porque intimamente todos nós sabemos que somos espíritos, todos nós. Nós carregamos isso dentro da gente, por mais que um ateu, por exemplo, tente negar toda essa questão da espiritualidade, ele sabe que tem algo mais além do que simplesmente um corpo físico. Então isso também acaba assustando essas pessoas na hora de lidar, né, com a morte. Tem um livro que eu li que é super interessante, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena, a Morte é um Dia que se vale a pena viver. É de uma médica que faz cuidados paliativos. Cuidados paliativos são aquelas pessoas que, por exemplo, já estão terminais, têm um câncer terminal, uma doença terminal, e que escolhe não receber mais o tratamento para prolongar, entre aspas, a vida, e vai receber somente os tratamentos paliativos para ministrar dor. Então, para ela ter uma morte mais digna, né? Vamos assim dizer. E aí tem casas que fazem esse cuidado paliativo, que são como se fossem pequenas clínicas, que as pessoas ficam lá internadas, como se fosse uma casa de repouso, de recuperação, ou a pessoa pode receber os cuidados paliativos na própria casa. Isso até o governo do estado, ele oferece, né? E aí ela, como é uma médica disso, ela foi escrevendo as histórias das pessoas. E o livro é lindo, ele é muito emocionante, porque ela fala a transformação das pessoas quando se deparam com a proximidade da morte, né?
Então, assim, é muito bonito. Por isso que ela fala que a morte é um dia que se vale a pena viver. Por quê? Porque você se transforma antes de você partir nesse sentido, né? Bem bacana. Quando vocês quiserem, eu levo para vocês lerem. Qual o nome? Eu acho que a morte é um dia que se vale a pena viver, uma coisa assim. Depois eu pego direitinho. A morte se vale a pena viver, uma coisa assim. Tem 2 livros dela, os 2 são muito bonitos. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões já nesse mundo, experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos dá-lhe o espírito, calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Deixa eu passar. Quantos slides são? Falta um monte ainda, hein? Vamos controlando o tempo. Desgosto agora pela vida, suicídio. O desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, nasce da ociosidade, da falta da fé e também da saciedade. A gente tem que entender que é um pouquinho mais que isso, né? A gente não pode falar que quem se suicida é realmente porque era uma pessoa ociosa, uma pessoa que não tinha fé, uma pessoa que, né, que tinha tudo na vida, né, que também, né, tinha essa saciedade, tinha tudo. A gente sabe que esses desgostos têm uma parte psicológica, emocional, familiar e também de outras vidas. Então a gente nunca pode, quando a gente vai lendo ou estudando sobre o que a doutrina traz, que a gente tem que ampliar o nosso pensamento para o macro. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para ver a paisagem inteira, completa. Então, muitas vezes, quando a gente também se depara com situações dessas, a gente às vezes tem que dar um passo para trás para entender o que aquela pessoa está passando, para não ter essa categorização. Eu procuro tomar muito cuidado para não categorizar, não rotular. Ah, suicida é isso, drogado é isso, não sei o que é isso. Não, a gente pode ser tudo junto e misturado, tá? Então, para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanta mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. O homem não tem o direito de dispor da sua vida, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E nem sempre o suicídio é voluntário. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, na casa da loucura, quando ele se mata, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Voltando para o caso da creche, será que aquela pessoa não estava num surto psicótico para entrar com uma machadinha e fazer o que fez? Será que ela estava em plena razão, realmente? Né? Pode falar, Franklin. Isso, nem sempre o suicídio é voluntário, ele inclui o suicídio involuntário, tipo o André Luiz. Não, o suicídio lá não era um suicídio involuntário. Ele era um suicídio... Inconsciente, né? Inconsciente. Oi? Inconsciente. Inconsciente, que é diferente. Porque ele, por vontade própria, ele ficou causando tudo aquilo nele, de fumar, de se beber, alimentar. isso. Mas Então, entra isso nessa é questão, nem sempre o suicídio é voluntário. O involuntário é quando a pessoa tem a loucura. Ela não está com a sua capacidade psíquica sã, né, para tomar uma decisão e ela acaba se matando, sem tomar consciência de que se matou, entendeu? É nesse sentido o involuntário, é mais associado à loucura. É tipo um bebê que cai da cama sem saber que o perigo que ele está correndo. Sim. Tá, mas o bebê que cai na cama ele não está se suicidando, foi um acidente. Não, mas ele não tem noção do perigo que não tem noção do perigo. E aí, quem, entre aspas, receberia a culpa foram os pais que não tomaram conta de deixar um bebê na cama que poderia cair, tá? Pode passar. O suicídio que decorre do desgosto da vida é uma insensatez. Aos que se suicidam para fugirem das misérias e decepções desse mundo. São pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, não os que carecem
de energia e coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Os que hajam conduzido o infeliz do desespero até o suicídio sofrerão as consequências de tal proceder. Então, se alguém, em vez de ajudar uma pessoa a não cometer o suicídio, ou que, entre aspas, colaborou e alimentou para que ela chegasse a tomar essa decisão, ela também será penalizada de alguma forma. Então, aí deles responderão por um assassínio. Então, mesmo, por exemplo, os traficantes de droga, que incitam o outro a se drogar, incitam, eles também terão débitos a pagarem por conta de tantas vidas que eles acabaram tirando, incitando essas pessoas a usarem a droga. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome. Então, pessoas que têm distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, que acabam morrendo também por questões emocionais, enfim, e que acabam não se alimentando e morrem. Então, esse também é considerado um suicida. Mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que a quem a indulgência espera. Então, novamente, as pessoas à volta sempre vão ter alguma responsabilidade sobre aquele ato, menor ou maior. Isso porque o suicídio não apaga a falta, ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Então, se eu tive coragem de, por exemplo, tirar minha própria vida, eu vou ter que ter a coragem de aceitar as consequências disso. Outra loucura é o caso daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, pois assim agindo retarda sua entrada num mundo melhor e terá que pedir para voltar, para concluir a vida que pôs termo sobre o influxo de uma falsa ideia. Então tem muita gente que fala, eu quero acabar logo com esse sofrimento, quero chegar no céu, quero começar uma vida nova, entre aspas. Mas essas pessoas não têm o conhecimento, né? E elas acabam, no fim, retardando essa chegada para essa vida nova. Pode falar, Fran. Tipo, eu fiquei na dúvida agora. Tem que voltar para cumprir o que você não fez. Aí seria o caso de quem morre, tipo, com 20 anos. Você vive até os 20 porque faltou, na sua vida passada faltou 20 anos da sua existência, sei lá. Então, tem casos que sim, Franklin, que isso acontece, mas eu não sei se todo suicida, ele volta só para cumprir o plano encarnatório de uma vida anterior, ou se ele já inicia realmente um novo plano encarnatório. Entendi. Eu não sei te dizer se é sempre essa regra. Em alguns livros a gente já leu que eles vêm para completar aquela vida não vivida. Então, às vezes é 5 anos, 6 anos, pode ser até o caso dessas crianças que foram tiradas da vida. Mas Sim. a gente não sabe, tá? Nem é bom saber. Porque como eu falei, não existe... a gente tem que entender que na espiritualidade não existe as regras fixas. E 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Isso depende da história de várias encarnações de que cada um já viveu. Então é muito complexo, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça que as pecinhas fossem se encaixando. Então nem sempre vai ser igual. Pode ser que você cometeu a mesma falta que eu, exatamente igual. Mas a sua história de vida é completamente diferente da minha. Então a gente vai ter, né, o ônus diferente um do outro. Pelo mesmo ato que a gente cometeu. Tá? Pode passar, Wagner, por favor. O sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outro, ou ser útil aos seus semelhantes, constitui uma atitude sublime. Conforme a intenção, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Então, por exemplo, quando a gente se joga na frente de um carro para salvar uma outra pessoa, foi um ato impulsivo. A gente salvou outra pessoa, mas a gente morreu. Não é considerado suicídio. Tá? Então, tem muitos casos de pais, mães que acabam, né, se colocando frente à vida para salvar seus filhos e, nesse caso, não é considerado suicídio. Tá bom? O homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado e verdadeiras necessidades físicas, cometem o suicídio moral. Esse é o do álcool, da droga, né? Então, se ele não consegue resistir, aquilo vira um hábito e uma necessidade física, então é um suicídio que chamam de moral ou inconsciente. Nesse caso, ele é duplamente culpado.
É erro, portanto, alguém que vê diante de si um fim inevitável e horrível, querer abreviar de alguns instantes o seu sofrimento e apressar voluntariamente a sua morte. Então, também é erro se eu estou numa doença crônica e eu quero antecipar minha morte. Então, eu já sei que eu vou morrer, estou com câncer terminal, o médico falou que eu tenho 6 meses de vida, e eu quero antecipar, então eu já quero acabar agora, né? Então, isso também é considerado suicídio. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, quem sabe? Tem tantas pessoas que se curam no último momento, pessoas que estão em coma há 10 anos e que acham que nunca mais vão voltar e de repente a pessoa acorda, né? Então, a gente tem que esperar o nosso momento certo mesmo. Não somos nós que decidimos. E se você tem uma doença e escolhe não tratar ela, tipo câncer? Tem gente que sabe que tem câncer, mas não quer fazer a quimioterapia. Eu penso que é o livre-arbítrio. Provavelmente essa pessoa está antecipando a morte, pode ser que sim. Pode ser que ela ficasse curada com o tratamento, pode ser que sim. Também como pode ser que não. Então, de qualquer forma, eu entendo assim, que se a medicina evoluiu a ponto de trazer tratamentos para as pessoas, é porque é para as pessoas usarem esse tratamento, né? Então, o outro que pela religião não pode receber doação de sangue, não pode fazer transfusão, morre, né? Mas é porque também, aí tem que entender que a vida daquela pessoa, ela foi criada para entender daquele jeito. Vocês entendem que tem pesos diferentes? Né? Tem pesos diferentes que vão ser de acordo com o conhecimento que aquele espírito tem a respeito de tudo. Né? Não dá para a gente pensar sempre igual. E o espírito tem bastante conhecimento e bastante responsabilidade, né? Muita, muita. Aqueles que não podem conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras e se matam na esperança de juntar-se a elas, muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Então, o casal, né, viveu tantos anos juntos, aí o marido foi embora e a mulher se mata para encontrar o marido. É o Romeu e Também é uma Julieta. crença. Oi? E o Romeu e Julieta, que os dois se matam. É uma história bonitinha, mas é Mas os dois se matou no final. Não se encontraram, provavelmente, na espiritualidade. Provavelmente não se encontraram, tá? Em vez de se reunirem ao que era objeto da sua afeição, deles se afastam por um longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia, o insulto que lhe fazem com duvidarem da sua providência. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Então, todos eles se desapontam, porque eles acham que acabaram com o sofrimento e não acabaram, eles aumentaram o sofrimento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então varia um pouco. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre este laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que no caso de morte natural ele se enfraquece gradualmente, muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Aí está falando sobre, né, entre aspas, os fios de prata que falam que nos unem, né, do perispírito ao espírito, esse desligamento como é feito. Então, se é de morte natural, já está mais suave, mais fraquinho, já está se desfazendo. E quando eu forço, né, esse desligamento através do suicídio, né, enfim, essa força vital ela ainda está muito forte dentro da gente, né, como se a gente tivesse com a bateria mega carregada ainda, então fica mais difícil. A afinidade que permanece entre espírito e corpo produz a alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Então, por ele ainda estar, esse fluido anímico ainda está muito forte, ele ainda permanece muito mais facilmente para o suicida, para ele ter as sensações da morte dele. Então, tem muitos que a gente vê que chegam até nas mesas mediúnicas, por exemplo, tomaram ácido, uma coisa ácida. Então, eles chegam gritando de dor,
está queimando por dentro, queimando como se ele tivesse essa sensação ainda muito forte. Por quê? Porque ele ainda está muito ligado a isso, tá? A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Então, nisso todo mundo concorda, ainda bem. Acabou? Era o último? Nossa. Até que foi, né, gente? Para quem não estudou a aula antes, até que deu certo. Cara, mas assim, eu sempre tive uma dúvida, eu vi várias outras opiniões, né, inclusive dentro do espiritismo, sobre as pessoas que estão em estado terminal, vivendo por aparelhos, e se o aparelho é desligado, ela morre, e aí deixar ela morrer naturalmente é uma coisa, deixar ela vivendo pelos aparelhos não é natural, não é considerado suicídio, porque ela morreu naturalmente, só desligaram o aparelho, porque o corpo dela já não funciona mais, só tem uma pequena ligação cerebral lá que faz ela ficar viva. Aí você vai lá e desliga o aparelho, significa que ela suicidou, significa que ela morreu Ela não tem naturalmente. consciência, né? Então, a família que está tomando a decisão por ela, na verdade é isso. Mas aqui no Brasil, é só quando realmente tem uma morte cerebral, quando já não há mais, eles fazem lá o eletroencefalograma, e vê que não tem mais nenhuma partezinha do cérebro emitindo. Aí é permitido esse desligamento. Mas espiritualmente. Se não, o que é permitido é você parar de fazer alguns procedimentos. Você pode parar, mas você tem que continuar com os básicos, que é o respirador e o coisa de batimento cardíaco. Então, isso que você não pode, entre aspas, desligar. Mas, por exemplo, você pode parar de dar medicação por ordem da família, decisão da família, você pode diminuir a medicação, você pode fazer uma série de outras coisas que vai acabar corroborando para a morte daquela pessoa. Mas nesse Entendeu? caso, espiritualmente, você foi homicídio? Você matou aquela pessoa? Eu não vejo como isso. Eu vou te falar da minha sogra, tá? A minha sogra já estava internada há 6 meses no hospital, e só piorando, 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 piorando. Chegou no momento que ela já estava em coma induzida o tempo todo, com respirador, fazendo hemodiálise, que o rim já tinha parado, enfim, já estava meio que colapsada, alimentação parenteral, né? E aí, só que eu acompanhando toda essa questão cerebral dela. Aí, quando assim, falaram, olha, não tem mais jeito, ela não vai mais recuperar de jeito nenhum, só existe um palitinho de fósforo funcionando no cérebro dela, né? Então, eles falaram, o que a gente pode fazer é parar de fazer hemodiálise, o que a gente pode fazer é parar de fazer lá tal procedimento, né? E o restante a gente tem que manter, que é né, para mantê-la viva. E aí ver o que o corpo dela vai reagir. E aí o que aconteceu no caso da minha sogra? Ela era tão apegada à matéria, assim, no sentido de agarramento da vida, não a matéria de ser uma pessoa egoísta, egocêntrica, não era nada disso. E os filhos tão agarrados a ela que não permitiam que ela partisse, que o médico falou, olha, assim que a gente parar de fazer a hemodiálise, ela vai durar 24 horas, porque ela vai inchar que nem um balão, que aquele rim dela, né, tá parado. Ela durou 7 dias. 7 dias, depois que desligaram a parte dos aparelhos. Então, assim, cumpriu o tempo dela? Eu acho que cumpriu o tempo dela nesse caso. Porque desligaram o que podia ser desligado e deixou o barco correr, né? Cada caso é um caso, né? Como um homicídio. Por quê? Porque tem toda a orientação médica falando, olha, realmente, ou deu morte cerebral, entendeu? Levar em consideração que a gente também não tem a capacidade, tem coisas muito complexas que às vezes a gente não tem a capacidade de decidir da maneira correta também. E eu acho que a espiritualidade vai entender se a gente fizer Sim. uma decisão não perfeita, né? Sim, que na verdade a maior parte das decisões são feitas para evitar o sofrimento do outro, né? Então eu quero que a pessoa pare de sofrer, né? Que ela parta, que ela vá.
Mas a gente também desejar a interrupção do sofrimento, de repente é disso que aquele espírito está precisando. E a gente está interrompendo a chance dele viver o sofrimento final que ele precisaria viver. Então é muito difícil isso, é muito complexo, né? Os médicos que ficam reanimando, né? E, né, reanima a pessoa e bota, a pessoa volta, e aí depois a pessoa vai, a pessoa volta. Então tudo isso, assim, não dá para a gente saber exatamente, para a gente julgar. Mas o fato é, a hora que a pessoa tem que ir, ela tem que ir. A hora que chegou o momento dela, ela vai. Pode pôr aparelho que for, ela vai, entendeu? Eu digo isso também de cachorros, né? Quando a gente dá eutanásia nos cachorros e tal. São decisões bem complexas. São decisões muito difíceis. Eu já passei por isso 2 vezes e é muito ruim mesmo. Gente, alguma pergunta? Tudo certo? No fim, essa parte do suicídio, tem muita coisa que foi numa das palestras que eu dei. Eu lembro até das coisas que foram faladas, né, do Livro dos Espíritos sobre isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Eu acho que é bom. Tá. O conhecimento ele tá bem amplo. Então, tá bom. Franklin, você está de parabéns. Sabe por quê? Porque só você está de câmera aberta. Só você. Todos os outros aluninhos aqui, ó, estão de câmera fechada. Não, o Wagner ele é professor, ele tem que estar. Ele não conta. Agora o Pepe abriu a câmera. Eu fico me olhando ali, eu fico, será que eu tô bonito? Certo. Não, mas eu entendo, Pepe, porque às vezes é por conta da bebê. Tudo bem. Não, mas é que eu tava com ela no colo agora há pouco. Tá, não A tem Débora problema. fica passando, e aí eu deixei a câmera desligada. Pode deixar. Vamos lá, Wagner, então agora é a sua vez. Vou fechar o microfone. Aí agora a gente vai falar sobre ali falou sobre os gozos da vida, saber lidar com as dores da vida, ou as dores e os gozos da vida. E aí a gente saber lidar com as coisas boas, né? E ruins e difíceis da vida de uma forma equilibrada. E aí a gente vai ver o que Jesus fala aqui nas passagens dele sobre essas percepções de sofrimento e de felicidade, do bem e do mal. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí então nada passa despercebido na justiça divina. Pode passar aqui na justiça humana. A gente pode realmente se sentir injustiçado, e muitas vezes somos, né, na lei humana aqui, que ela é falha, né? E mais na lei divina, né, natural, ela paga cada centavo. E por mais que às vezes a gente sofre alguma coisa porque a gente merece, às vezes a gente sofre coisa que não merecemos e será beneficiado porque a gente não merecia. Então cada centavo, por exemplo, aquelas crianças lá da escola lá, às vezes tem uma lá que não merecia estar passando por aquilo. Então aquilo ali será recompensado para ela pelo sofrimento que ela passou, que às vezes ela não poderia ter passado por aquilo. Então, a gente pode ficar despreocupado que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores são porque é necessário ou vai ser recompensado de qualquer jeito. Aí vamos falar sobre o bem. Tudo que leva às definições, né, do bem, tudo que leva ao aperfeiçoamento espiritual do ser humano, aquilo cujo posse fruição física ou espiritual julga a coletividade ser conveniente à manutenção ou ao progresso do homem. O bem se constitui na correta aplicação das leis divinas ou naturais. Em nosso planeta é a aplicação da lei do amor ao próximo, decorrente do amor a Deus sobre todas as coisas. A sua existência é concreta, verdadeira, pois as leis de Deus conduzem a sua aplicação e se torna materializado no dia a dia das criaturas humanas. Então, o bem é a aplicação aqui nesse mundo, né, material, e a gente tem, da nossa forma, da nossa maneira. Uma cesta básica é uma materialização de uma necessidade do próximo, física, né? E aí o nosso gesto de dar a cesta básica,
ele é uma materialização dessa caridade, desse bem fazer ao próximo. E não só física, como espiritual, como você ter paciência, dar atenção devida para a pessoa, ter carinho, ter amor, ter respeito, admiração, todos esses sentimentos bons, né? Que a gente pode transmitir até em vibrações, orações, são práticas do bem, né? Até a própria oração que a gente está fazendo aqui no início é essa prática de bondade sendo feita. A gente reservou esses minutinhos para fazer uma oração pensando nas pessoas que estão lá em Santa Catarina, lá, né? E a gente está emanando coisas boas. Isso é um bem também na prática. Aí o mal na prática seria contrariante à virtude, à moral, ao dever, ao que preceitua a ética, o que prejudica ou fere, o que ocorre para o dano ou a ruína de alguém ou de algo, o que é nocivo, desastroso para a felicidade ou bem-estar físico ou moral, infelicidade. Aqui é do dicionário, né? É o vazio, o buraco causado no bem todas as vezes que não são cumpridas as leis naturais. O mal é toda ação onde o amor não esteja presente, ou seja, aparece em cada desrespeito que praticamos aos nossos semelhantes e à natureza. É uma ação destruidora que incorrerá num sofrimento futuro. É a ausência do bem. O mal, quem criou o mal foi o homem, né? Nós sabemos, e o Deus todo, por toda a sua bondade, misericórdia, ele já nos criou, né, num ato de bondade, né, de caridade, tudo. E aí a gente, depois que escolheu esses caminhos, e a gente escolhe o mal, né, a gente opta por ele, a gente não nasce para ser mal. E aí, como aí na imagem lá, me lembra muito a Segunda Guerra lá, os comentários que eles fazem, né, no Espiritismo, que destruindo todos esses prédios físicos, matando pessoas, causando medo. Esses prédios que foram feitos para um monte de gente, trabalhador, que se dedicou para construir cada tijolinho desse, com uma bomba só já destrói tudo, né? E aí, isso devastação, é a devastação, é o poder do mal influenciando nas coisas boas, na vida das pessoas, no esforço das pessoas, nos sentimentos, de todas as formas, é invadir esse espaço do próximo. Eu vi também que o mal é a ignorância, é a falta do conhecimento. Porque quando você conhece, quando você sente aquilo, você não vai fazer aquilo para mais ninguém. Quando você passa pela situação, você deixa. Você fala, mano, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, sabe? É a famosa frase. Exatamente, porque aí é sinal de cura, né? Você não deseja nem pro seu inimigo, então é sinal de que você já aprendeu que isso não é bom, né? Não é bom praticar. A origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto. O mal, observamos, não pode ter nele a sua origem. Ali no Gênesis da Allan Kardec, falando, né, sobre o capítulo 3, e tem sobre essa origem do mal, que né, Deus é o princípio de todas as coisas, e ele não, como eu já disse, né, ele é essa bondade, a sabedoria, a justiça, e não é dele, não foi ele que inventou o mal, fomos nós que causamos, que optamos pelo nosso livre-arbítrio fazer o mal. E aí, como a Carla estava falando na aula, a gente vai aprendendo, vai fazendo essas lições, vamos praticando, que nem o Franco me falou, que aí a gente aprende a não querer desejar nem pro pior inimigo, porque a gente aprendeu que isso não é saudável, porque a gente sofreu, a gente sabe que não é legal, né? Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né? Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, né? Tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo sempre a que o queira. Então, que nem eu já está falando, né? Que o mal
é a ausência do bem, esse calor, né? Se a gente for pensar dessa forma de temperaturas, né? Aquele calor que aquece, a luz que ilumina, né? As trevas, né? É mais ou menos dessa forma que eu acho que deve funcionar no nosso coração, né? Quando a gente se sente preenchido, né? Do bem, do amor, é como se fosse realmente quando o nosso coração aquece, né? Quando a gente fala, estou sentindo o coração aquecido quando a gente está amando, né? Está emanando amor. É esse calor aí. A gente está descongelando algumas partes do nosso coração e fazendo a gente aumentar a nossa vibração, né? Se fosse graficamente, acho que dava até para, né, fazer um visual assim, mostrando como é que funciona isso, quando a gente vai despertando esse amor, né? E aí essa ideia, né? A pessoa do coração frio, coração congelado, espinhoso, o coração encasular, o coração, aquela pessoa bem fria, assim. Tinha um outro nome que falam também que é bem interessante, que aí acontece alguma coisa na vida dela, que nem a próximo de morrer, que nem a Carla estava falando. A pessoa próximo de morrer, de repente, quebra aquele coração dela congelado, ela desperta algo que ela não teve a vida inteira, né? Por causa de uma situação extrema. Eu acho que eu imagino isso, é um calor, né? Preenchendo o coração dela. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer os espíritos nos lembra as palavras do Cristo. Bem-aventurados aflitos, que deles é o reino dos céus. Diante disso, podemos tecer o seguinte comentário: Jesus Cristo não se referia apenas àqueles que sofrem em geral, pois todas as mais de 8 bilhões de pessoas que se encontram neste planeta sofrem, independentemente da sua cor, posição social, poder, religião, mas apenas os que sofrem bem. O sofrimento, seja físico ou moral, gera reflexão, e o que determina se bem sofremos é como reagimos. É como, falando, né? A pessoa te ofende, como que você reage a isso? Você vai reagir, vai xingar ela de volta? Ou você vai falar que isso não te pertence, né? Ela meio que está instigando o mal em você, testando você. Ao mundo externo, a sociedade, a injustiça, ela testa o mal em você, ela joga o veneno lá para você, e aí cabe a você tirar do seu coração o que você tem. Se você tem mal, você vai querer jogar o mal de volta. Se você tem bem, você vai jogar o bem de volta. Você não vai engolir aquele veneno, né? Que atacaram em você. Então, o mal tudo é representação. Nossa atitude é representação do que tem dentro de nós, né? O nosso revide. E aí ele está falando aqui que é para todas as posições, todas as pessoas sofrem no mundo. E o que é sofrer bem? É saber ter um autoconhecimento sobre você, é saber se equilibrar, é saber ter essa como se diz, você saber aceitar, você saber acreditar na vida futura, essa indulgência, né? E isso faz a gente sofrer de uma forma que nem a gente está estudando o Espiritismo aqui e tal, e aí a gente começa a observar alguns problemas na nossa vida de uma forma mais suave, a gente sofre menos, porque a gente sabe que isso faz parte de alguma tarefa, a gente começa a olhar essas coisas com mais suavidade, porque antes da gente saber tudo isso aqui, a gente poderia estar num desespero, meu Deus, e aí conforme a gente... Amaldiçoando todo mundo. Aí você começa a gritar, reclamar. Aí agora hoje a gente entende que todos esses problemas que a gente tem faz parte do processo. Então aí a gente passa mais leve, mais suave. Ó, vou contar um episódio dessa viagem minha. No dia que a gente foi a trilha mais longa, que foi quase 27 quilômetros, eu já estava com uma bolha no pé atrás, no calcanhar, né, atrás, assim, na curvinha do pé. E a gente tinha parado, já estava com curativo e tudo mais, um band-aid lá enorme, especial para proteger a bolha. E na hora que a gente entrou na água, dá licença, Sofia. Na hora que a gente entrou na água, é lógico que o curativo cai. E aí ele caiu metade, e aí eu peguei e falei, vou arrancar o curativo. No que eu arranquei, saiu a pele da bolha com a outra pele, enfim, eu abri a ferida.
Ardeu, sangrou, quem tem bolha sabe o quanto arde, né? Ela arde, não é que ela dói, ela queima. E faltavam 7 quilômetros ainda para chegar. E eu falei, como que eu vou fazer? Pusemos outro curativo, limpei bem, não sei o quê. Só que, cada hora que eu pisava, era uma dor, cada hora que eu pisava. E como o chão era muito irregular, não dava nem para eu mensurar, assim, pensar em como pisar melhor. Não tinha como pisar melhor, você tinha que pisar de qualquer jeito, né? E aí, no começo, você vai, tipo, não xingando, mas você vai nessa vibração. Aí chegou um momento que eu falei assim, não dá para eu andar, se eu for andar 7 quilômetros assim, eu não vou dar conta de andar os 7 quilômetros, vou ter que mudar esse meu jeito de pensar. E aí, assim, fui começando a cantar música na minha cabeça, sabe, pensando outras coisas, que eu não desse importância para aquela dor. E não que a dor deixou de existir, ela continua existindo, mas é o jeito que a gente trata com a dor que vai ser se a gente vai bem sofrer ou mal sofrer, né? Então, eu acho que isso é um exemplo, assim, físico do meu pé, mas o quanto na vida da gente, a gente passa por sofrimentos. E aí a gente tem que decidir se a gente vai sofrer de uma forma saudável, o que é para a gente sofrer e aprender, ou a gente vai sofrer de uma forma que a gente se envenena mais ainda, e aí vai ser o mal sofrer, como o Wagner falou, né? Então esse é um exercício também, assim, muito importante. Franklin está passando por uma prova agora, né, Franklin? Com seu pé também. Então, assim, você vai Eu ter que aprendi isso, é escolher. o foco. É o foco. É o Se você foco. quer bem Isso. sofrer, tipo, eu tenho que passar por isso, então ok, vou ter que passar por isso, vou esperar 3 semanas para pôr o pé e não sei o quê. E paciência, entendeu? Ou você podia estar lutando contra você mesmo e se remoendo por causa disso. Então, é uma prova pela qual você está superando realmente com dignidade, né? Você está aprendendo com tudo isso. Então, isso que é bacana. Às vezes eu fico, mano, eu sou imortal, eu não sinto dor, por que eu venho pra carne pra passar por tudo isso? Falar, mas deve ter um porquê. No final da minha vida eu vou parar e vou falar, valeu a pena ou não? Sei Sim. lá. Aquela ideia de que o frio é psicológico, a dor é psicológica, é legal a gente pensar nisso porque a gente também tem a gente não consegue valorizar coisas boas que a gente tem. O fato de a gente estar, às vezes a gente reclama de uma fechada no trânsito porque pegou o trânsito a tarde inteira, a gente fica magoado, bravo por causa disso, mas a gente não parou para pensar que a gente está com saúde, tem água em casa, tem comida em casa, não estamos sentindo dor, a gente esquece das coisas boas e a gente só lembra que a gente tem uma vida boa, que a gente está bem abençoado, bem amparado, quando a gente tem alguma coisinha que está fora do nosso lugar, né? Que nem o cara lá que falando que trabalhou lá para entrar, acho que num negócio de polícia lá, sei lá o quê. Que aí ele falou qual que era a coisa que ele mais gostava na hora que ele estava fazendo o teste lá, que eles têm que passar por barro, da selva, comer mato, não sei o que lá, aquelas coisas de comer resto de comida, esses negócios doidos lá dos caras. Aí ele falou, mano, a coisa que eu mais gostava, né, o meu lazer lá era quando tinha um chão seco para eu deitar. Você vê o nível que o cara chegou. Aí quando o cara chega na casa dele, tem colchão, tem um chuveirinho quente, tem comidinha, não sei o que. Então, mano, esse aqui é o paraíso, cara. E a gente tem isso todo dia, a gente nem valoriza. E é verdade, porque eu vivi isso também em relação à água. A gente levava, carregava 2 litros de água cada um, mas 2 litros de água não é nada para você caminhando o dia todo. E tem lugares que tinham lá córregos, cachoeiras que você podia abastecer porque eram água limpa. Mas tinha um momento que a água era meio duvidosa, marrom. Mas na sede, você enche a tua garrafinha e você bebe aquela água. Tipo, é isso que eu tenho para hoje, eu vou tomar essa água e depois eu cuido do que vier depois. Entendeu? E aí você lembra que aqui na sua casa é só você pegar água gelada na geladeira. E quantas pessoas vivem isso todos os dias? Tem que andar 4 ou 5 quilômetros para pegar um balde de água barrenta e pôr na cabeça para levar para casa, que é aquela água que eles vão ter para viver, né? Exatamente. É isso aí, cara. A gente sabe, que nem a palavra está dizendo, né? Saber sofrer e saber usufruir o bem, né, da vida. A gente tem que reconhecer as coisas boas da maneira consciente, equilibrada, e saber as dores de uma forma consciente também.
Então, a gente saber reconhecer as coisas boas, a gente esquece, né? As coisas boas também. E saber entender as coisas más também, as dores, né? A dor que nos atinge para que sejamos considerados bem-aventurados deve ser suportada com paciência, resignação, sem reclamações ou blasfêmias. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Não podemos ser consolados porque nos falta coragem para enfrentar esses momentos, sejam eles longos ou breves. A lei de Deus nada está errado. Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional às forças. Assim, também a recompensa será proporcional a como a enfrentamos. Não só enfrentar, mas também como, né? Não adianta nada você sofrer e ficar o tempo todo reclamando, falar, como Deus é ruim, Deus é justo. Você não está enfrentando da forma correta, né? Essa resignação é importante. É preciso merecer essa recompensa, por isso a vida está repleta de dores e aflições. Repleta de tarefas, né? Repleta de trabalho para a gente poder passar por paciência. A Salete mesmo falou, ela fez oração e pediu para Deus para ela ter bastante paciência. Depois veio o Miguel, nasceu o Miguel, ela começou a ter que cuidar do Miguel e tal. E o Miguel bem bagunceiro e tal, e ela ficava bem estressada, bem estressada. Aí ela falou, olha lá. Aí o mentor já falou, olha, você não queria paciência? Testa a paciência, hein? Você vai melhorar muito a sua paciência aí. Essas coisas a gente acha que vem. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Exatamente. Cada um deve destruir toda a causa do mal, arrancar do coração todo sentimento impuro, toda a tendência viciosa. Para o homem, vale mais ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe sirvam os olhos para conceder maus pensamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 17. Meio que falando assim, você vai querer resolver isso agora ou vai deixar lá quando você estiver quase morrendo? Porque quando você estiver quase morrendo, você se arrepender, já, beleza, foi um passo, né? Importante. Agora, e quando você nem passou a vida inteira sem resolver o seu problema, né? Que nem a gente estava falando, né? Tem pessoas que ficam a vida inteira sem rezar um Pai Nosso, sem pensar em nada da parte espiritual. Aí, nossa, você meio que perdeu o tempo a vida inteira, praticamente. Né? Você não se evolui espiritualmente, né? Existem pessoas que sentem o sofrimento de maneira mais intensa que as outras, porque eles faltam paciência, resignação, principalmente por não terem conhecimento ou não aceitarem que somos imortais como espíritos e que a passagem na Terra é apenas temporária. Devemos lutar com todas as nossas energias para vencer as nossas deficiências, atenuar o sofrimento decorrente do mau uso do livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio. Cada um responde proporcionalmente pelos seus atos. É como que nem eu estou dizendo, às vezes, quanto tempo você dedica para ter uma autorreflexão sobre você mesmo, os seus defeitos, o seu mal que tem dentro de você, para você poder modificar isso, transformar isso, melhorar isso. Quantas vezes na sua vida você parou para pensar nisso? Quantas vezes você buscou ajuda espiritual, conhecimento espiritual, que nem está fazendo aqui agora? E quanto tempo você dedica, né, a outras coisas não que não agrega, vamos dizer assim, espiritualmente, né? Essa proporção, né? Eu passo a semana inteira trabalhando, 90% do tempo, aí só 10% dedicado né? Cada um usa o tempo como quiser, mas aí vale a gente pensar no geral, na vida toda. Quanto tempo da nossa vida a gente parou para poder se melhorar, querer se cuidar? É que nem cuidar dos nossos dentes, cuidar da nossa saúde. Às vezes você vai deixar para cuidar disso no final da vida, depois que já ferrou tudo que você vai querer, né? Então a gente tem que nos cuidar, né, fisicamente e espiritualmente, tentar nos reformar o tempo todo, porque a gente está aqui para isso, né, para ter essa reforma íntima. Não deixar a vida inteira passar, que a gente perde a oportunidade. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. O Paulo, Romanos 12, 21. Temos que ter a certeza de que todas as dores que nos atingem
hoje, se não forem provas perdidas, são erros de um passado, mas que um dia cessarão e de que o nosso futuro depende do que estamos plantando hoje. Aí aqui vai falar da Joana Ângeles, a mensagem, já vou ler. Então, assim, às vezes a gente está sofrendo aqui porque a gente faz parte do plano, às vezes faz parte de alguma coisa que a gente precisa corrigir do que a gente plantou aqui mesmo. E se a gente está plantando aqui umas sementes boas aqui, talvez a gente não colhe agora, vai colher na próxima encarnação, no futuro, ter essa fé também é importante. Então, a gente está reformando o carro e já plantando um novo, né? Tudo ao mesmo tempo. Isso é evolução, isso é progresso, né? De verdade, né? Não ficar estacionado, né? E plantando coisa que não vai dar em nada. Aí a Joana de Anjos lá, é a mentora lá do Divaldo. Devemos afastar a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora conosco, concedendo ao sol de esperança a oportunidade de fugir ante os nossos olhos acostumados às sombras das recriminações. Quando nos entregamos ao desânimo e ao espalharmos, conspiramos contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso mal sofrer, mal barateando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Aí ela completa: mas se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoque Jesus, quando na via dolorosa, esmagado sob a cruz e, no entanto, aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, ou cravejado, logo depois, no madeiro da infância, convocando 2 estranhos e desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento extremo, e refaz as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança confiante, cantando a certeza de que, após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso por fim, vitorioso com o bem. A espírita Joana de Ângeles, pelo Divaldo Franco, né? É isso aí. Pô, queria falar aí no final que tudo é aprendizado e a dor é o aprendizado mais difícil. A gente tem eu não sei se sempre a gente tem a opção do bem de aprender no amor ou na dor. Eu acho que tem hora que a gente só consegue, tem lição que a gente só passa na dor mesmo. Nem sempre dá pra passar no amor. Tipo, eu tava falando com o Leandro, não sei se você conhece ele, e ele tava falando que tem um filósofo que ele fala: pros meus amigos eu desejo dor, porque a dor fortalece, sabe? A dor, ela te faz agir diferente, ela te faz pensar diferente. Aí eu falei: não, mano, como assim desejar dor pros amigos, sabe? Pra quem você gosta? Eu falei: não, mas é porque eu quero que eles sejam fortes. Eu não quero que eles sejam pessoas que a primeira dorzinha que sentir já desiste de tudo, já joga tudo pro alto. Eu quero que eles sejam pessoas dignas. Aí eu falei: faz sentido, mas desejar dor pros amigos ainda é meio estranho. Mas eu acho que na maioria dos casos a gente aprende pela dor. Não quer dizer que é uma dor. Por exemplo, a aprendizagem, pensando na parte pedagógica mesmo, educacional das crianças, não na espiritual. A criança aprende por tentativa e erro. Então, antes dela aprender a andar, ela caiu várias vezes, né? De bumbum no chão, chorou uma vez, chorou duas, até testar o equilíbrio, e assim ela foi aprendendo. Então, o nosso cérebro, ele opera dessa forma, né? Não que ele não aprenda pelo amor, mas dificilmente a gente analisa o porquê que a gente foi vitorioso em tal situação. Por que a gente se deu bem em tal situação? A gente não analisa, a gente analisa por que a gente se deu mal, por que a gente errou, por que a gente não fez. Porque a nossa cabeça funciona dessa forma. Então, é nesse sentido, não necessariamente é uma dor, né? Mas pelo erro, pela frustração, vai. A gente aprende por esse caminho. Tem um caso de você aprender, né? Quando eu vou aprender um software novo aqui, toda vez, aí os botões, cara, aí você fica 2, 3 dias matutando, aí fica doendo até a cabeça, porque você está aprendendo uma coisa nova. É uma dor. Nossa, eu acabei de fazer, como é que eu não consigo fazer de novo? É uma coisa que... Que caminho que eu fiz mesmo? Que botão que eu apertei? Que vai descongelando o cérebro, sabe?
vai descongelando o cérebro, vai matutando ali, ó, até você aprender. Não é confortável você aprender. Não é, é Não. gostoso ficar uma semana estudando, aprendendo. Não é gostoso. Você sabe que é difícil, é uma dificuldade, mas ela gera frutos, ela gera resultado, porque você de fato aprende, né? Com esse incômodo, né? Você só aprende no desconforto. Só. É, A verdade. aprendizagem ela é movimento, e todo movimento, ela implica num desconforto de você sair da sua zona de conforto e ir para outra, entendeu? Você, Então é muito difícil. Então tudo bem não gostar de ir pra escola. Porque a escola não foi feita pra ser gostosa. Não faz sentido. Não foi feita. você comer um monte de bis é gostoso, só come bis a vida inteira. Aí você vai ver, Né? é gostoso. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que deu certo mesmo sem eu ter lido Prometo que na semana que vem eu vou estudar a aula certa, mas a gente vai continuar com penas e gozos, acho que são 3 aulas. Josi, eu queria saber se você está aí. Eu tô achando que ela entrou e não entrou. É? Tá sim. É que eu tô dirigindo. Ah, porque você nem falou oi pra gente, você participa tanto da aula. Eu falei assim, a Josi entrou, mas ela não tá dentro da Mas hoje tá aula. no podcast. Ah, Não, eu tô chegando em casa, ainda bem que, tipo, ainda bem, né, que vai acabar antes de eu chegar em casa, porque eu descer na rua de casa acabou meu sinal. não tem problema. O Teve Murilo, eu algumas sei que partes, sempre é horário de transporte, que ele tá no metrô, quer dizer, no trem, né? Eu sei disso, que é difícil, mas a Josi sempre abre. Eu falei, hoje a Josi nem falou boa noite, nem boa noite ela falou para as pessoas hoje. gente, desculpa. Eu mandei mensagem no grupo, tava falando que eu ia entrar, mas que eu ia ficar meio que em off, porque eu tava no trânsito. Eu não olhei o WhatsApp, me também desculpa, não. tô dando aula, ele fica aqui desligadinho. Mas não Não, tem assim, problema. É só mas eu brincadeira, tá, consegui. Josi? Não, mas não tem problema não. Mas é estranho pra mim participar pelo carro, porque eu não consigo participar direito. Tem que ter Mas hoje foco a na aula foi bem direção. tranquilinha, né? Hoje foi bem tranquila. Sim. Foi. Eu escutei um pouco. Teve bastante coisa sobre a aula passada, né? Sim, a gente Eu foi ouvi você retomando. falar algumas coisas sobre a aula passada e agora material sobre essa aula também. A missão, a luta do Frank aí com o pé, que eu me identifiquei. Falei, eu acho que eu tô na mesma situação, porque eu tô com meu pé também ruim. 2 Tá todo meses Vai mundo no já. com pé médico. ruim. A melhor coisa que você faz, vai no médico. Procura tratamento. Não, eu tô fazendo fisioterapia, tudo, mas assim, tá sendo um desafio grande para mim, porque a minha ansiedade tá lá em cima, eu não tô conseguindo Não. treinar. É Então eu tô paciência. tendo que passar por essa prova aí, né? Sim. Talvez essa seja a sua prova contra a ansiedade, né? A Pois questão é. da aceitação, aceitar o que eu não posso mudar. Sim. Não É isso posso aí, mudar, porque eu então não, tem que aceitar isso agora. E aí, eu não tava aceitando, fui treinar, deixei ele pior do que o que tava, Eu já fiz isso também. e agora tô sem treinar mesmo, 100%. Né? Mas depois Nada, logo você volta. nada é tão ruim que não possa piorar. Não, mas agora vai melhorar, Frank. Eu tenho fé. A aula de hoje me sinalizou, né? Me fez, acendeu esse alerta em mim. De repente é uma prova mesmo, uma situação que eu tenho que passar e tenho que aprender e tirar alguma lição daqui, e o que que vai ser. Sim, porque se você não aprender, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Não necessariamente com o seu pé, num outro contexto, mas vai acontecer. Fia. Ela já falou que tá na hora de terminar a aula. Mas foi muito bom, eu consegui escutar bastante coisa, só não consegui participar como eu sempre participo, e eu acho estranho também para mim, mas Não, tudo bem. só o fato de eu estar participando aqui, de eu estar escutando vocês falar, eu já fico feliz. Tá bom. Tá? Gente, então acho que é Obrigada, isso. bem-vinda de volta, Paula. Carla, a Paula tá falando de mim. Bem-vinda de volta. O Wagner passou no teste. Wagner Foi passou no teste. aprovado? O grupo de segunda falou que ele foi bem. Ele foi bem. Não, foi super bem. Então tá bom. Bom, Hoje eu que não fui bem, que ia dar aula errada, ia dar aula 14 de novo.
Mas Não, tudo pra quem bem. não estudou, você deu aula super bem, para. Sim, é porque na verdade assim, não é que assim, eu só não estudei, mas eu já dei essa aula no passado, então as coisas vão vindo na sua cabeça, né? É que eu não sabia exatamente o que que tinha no slide. E eu acho que é o seu dom, viu, Carlos? Assim, Não, as mas é porque não é, palestras, não é algo totalmente estranho. Eu já fiz 2 palestras sobre suicídio, metade da aula foi sobre isso. Então são coisas que já tá, né? sim. Bom, então vamos encerrar porque a minha gata já tá aqui testando Finalizando aqui a pra você. paciência. Gente, se eu vou agir pelo bem ou pelo mal com ela. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje, pelas bênçãos que recebemos hoje. Vamos reforçar nossas vibrações para o cristão, onde está tendo resgates intensificados, precisando das nossas energias, das nossas boas vibrações, da nossa oração, da nossa doação, que ampare a todos que ali precisam. Ampare também a todo o nosso país, sofrendo com essas situações, né, atuais. Muito amor no coração para todas essas pessoas, muito conforto, amparo. Deus abençoe e ilumina a todos. Temos um final de semana maravilhoso, cheio de paz e alegria. Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Amém. Isso aí.